Nós vamos começar o nosso programa com o nosso quadro Momento Coach. E o assunto de hoje é coach de liderança. Coloca a vinheta na tela. Muito bem, né, gente? A nossa convidada de hoje é a Suzane Zanetti. E a Suzane é mestre em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também é pós-graduada em recursos humanos pela FI Business e graduada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. A nossa convidada também possui o certificado internacional em coaching integrado e formação para coaches profissionais. Ela atua já há 26 anos, 26 anos de experiência na área de gestão de pessoas, com ênfase em desenvolvimento de carreiras, executivo coaching e treinamento de competências comportamentais. E a Suzane Zanetti atualmente é coach e diretora da Zanetti Coaching. E também ela foi presidente da Associação Brasileira de RH Seção Paraná na gestão 2016-2018. Uma profissional muito tarimbada no seu segmento. E o tema de hoje, minha cara Suzane, é o coaching como liderança. O que é o coaching como liderança, Suzane? Mário, prazer estar aqui. Prazer Obrigada todo nosso. pelo convite. Olha, quando a gente está falando de coaching, acho que sempre é importante a gente lembrar que o coaching é um processo de aprendizagem, é um processo de desenvolvimento. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim, perfeito. E quando a gente está falando do coaching de liderança, na verdade ele é um coaching executivo, que sempre vai desenvolver competências comportamentais. Lapidar aquela pedra bruta. Isso. E que especificamente nesse processo a liderança é a competência que vai ser trabalhada. E sabe, Mário, que eu tenho percebido que assim no nosso dia a dia as questões de liderança elas têm sido muito urgentes o desenvolvimento da liderança, né? Porque nós estamos aí na era digital. Então, falta líderes? Falta muito. Você sabe, se você fosse me perguntar sobre a importância de nós trabalharmos o coaching de liderança, ele está assim ligado a duas questões de maior relevância. Isso que você está dizendo, né, essa questão de uma escassez, né, ou da falta, o que faz com que as empresas precisem, organizações ou instituições, trabalhar de uma forma muito efetiva a questão da formação de líderes. Formação de líderes. E a segunda questão, que eu acho muito relevante e importante nos dias de hoje, é a gente pensar que a liderança, na verdade, ela tem que ter um foco maior do que simplesmente eu assumir ser líder. Mas tem várias formas de liderança, Suzane? Sim, porque tem aquele líder que já é o nato, né? Você sabe que você fala isso, e aí eu só queria também comentar que eu sinto que hoje a liderança ela tem que ser uma opção cidadã, sabe? É uma questão de cidadania você assumir uma liderança. E quando eu digo isso, dentro do que você está dizendo, né, da liderança nata, na verdade os estudos já mostram que a liderança ela não é inata. Uma pessoa ela pode desenvolver a questão da liderança. É claro que algumas pessoas têm assim algumas características que já dentro dessa lapidação que você falou parece assim que já propiciam uma liderança mais espontânea, né? Quando você viu a pessoa já está lá na frente conduzindo tudo. E algumas pessoas talvez não tenham essas características, mas elas podem desenvolvê-la, né? Então é importante a gente deixar assim bem claro que já caiu por terra essa questão de que a liderança, um líder nasceu feito. Pelo menos dentro do segmento empresarial pode se formar bons líderes. Pode, e isso passou a ser agora urgente, na verdade urgente. E você sabe que quando a gente fala de uma questão da liderança cidadã, ela é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com as pessoas e com as empresas quando elas me contratam. Porque eu entendo assim que quando a gente é convidado a ser líder, a gente sabe que tem algo maior que está por trás quando a gente vai aceitar um convite como esse, né? Muito mais do que um status, do que o poder, né? Porque, poxa, vou ser líder, né?
Mas e a responsabilidade que está por trás disso? Né? Então, por isso que eu gosto muito de quando a gente começa a pensar em que nós vamos promover pessoas ou quando nós vamos trabalhar sucessão dentro das empresas e das organizações, de que a gente possa pensar assim, há uma condição da pessoa, uma responsabilidade interna, uma motivação dela para isso? Ô, Suzane, por que nos dias de hoje é tão importante para as empresas desenvolver líder? Tem a ver com as mudanças nos sistemas comportamentais, na iminência da tomada de decisão, porque hoje é tão importante esses novos líderes. Olha, Mário, eu penso que nós podemos trazer algumas coisas. Vou focar, acho que, em duas mais interessantes. Uma é a gente falar da questão das gerações, né? A gente tem pessoas que ainda têm muito esse viés de comando-controle, né? Obedece quem precisa, aquela coisa meio do chicote, né? E isso também não é o tipo de liderança que o mundo atual precisa. Né? Algo mais rápido. Algo mais rápido e, ao mesmo tempo, esse respeito em relação a de que nós não queremos só mais pessoas obedientes e passivas. Então, nós não queremos mais um chefe. Né? Há uma diferença entre ser chefe e ser líder. Tem a ver com a tomada de decisão? Também. Eminente, aquela pessoa que é um líder porque sabe a hora de agir, interagir, tomar decisão e não delegar culpas e responsabilidade a outros? Sim. É aquele que realmente é um modelo a ser seguido? Eu penso que... Queira ou não, ele está ali, muitas vezes, os diretores e presidentes não estão full time na empresa. Ele está ali para cumprir esse papel, não é isso? Ele está para cumprir esse papel, Mário, mas dentro desse novo viés, ou enfim, desse mundo digital que a gente fala, e até dessas gerações, ele precisa tomar decisões, mas ele também tem que ter uma liderança participativa, não é? Porque senão ele não vai ter uma equipe engajada. Ele não vai ter uma equipe que, no médio prazo, vai estar com ele. Né? Ele precisa, então, tomar decisões. Claro, chega uma hora que, às vezes, preciso uma direção, né? Porque, enfim, a responsabilidade é dele. Mas ele tem que estar olhando uma série de coisas. E dentro dessa série de coisas como ele vai cuidar dos seus liderados. Então, né? vamos pegar um gancho dessa sua resposta e vamos perguntar, então. O que é ser um líder? Vamos tentar exemplificar, já que você falou que hoje as mudanças são rápidas, né? Vivemos na era digital, da comunicação, da informação, do mundo globalizado. E surgiu um novo líder aí, né? O que é ser um novo líder agora? Você sabe que, apesar de a gente falar tanto dessa questão da tecnologia, né? Sabe que o líder atual, ele tem que ter essa agilidade que você falou, mas, acima de tudo, ele continuará tendo que desenvolver essa questão relacional, sabe? Essa questão, assim, de poder ter com as pessoas de modo geral, não só com os liderados, porque a gente fala hoje numa liderança 360, né? Que é a liderança Transitar com pares, bem. Com gestores, e que é uma liderança que justamente propicia construir vínculos, construir laços verdadeiros. O network. O network, né? Então, por mais que a gente está falando dessa questão ágil e da tecnologia, jamais se perderá essa questão relacional. Ainda é esse olho no olho. Insubstituível. Insubstituível. É isso. Que é como nós dois aqui agora, né? Há essa uma sinergia, diferença. né, ainda é importante. Essa sinergia, né? Assim, e do prazer de estar com aquele líder. Porque já conversamos com outros profissionais, muitas vezes a empresa tem PhDs em suas matérias, mas tem dificuldade de comunicação. Sim, essa comunicação. Ele tem muito conhecimento, mas é um conhecimento intrínseco, é para ele, e tem essa dificuldade de interagir. Porque justamente ele mantém uma distância, né? E até, às vezes, o título faz com que ele se sinta diferente. Vou jogar até para você, né? Então é melhor ter, de repente, um líder generalista, mas que saiba conduzir o processo e conduzir as pessoas, do que ter um especialista mais ali estanque.
Dentro dessa comparação que você está fazendo, me veio até assim uma definição que se diz, né, que a gente estava falando o que é um bom líder, que se diz assim que um bom líder, ele tem essa visão mais generalista, mas ele cuida de duas dimensões, que é a dimensão que a gente chama racional, que é assim, né, a estratégia, processos, estrutura, que é uma coisa um pouco mais fria, seca, mas ele também tem que cuidar da segunda dimensão, que é a dimensão emocional, que é justamente pessoas, esse calor, essa questão mais afetiva, essa questão de que ambiente eu estou inserida, né? Como é que é o cenário, né? O que é a cultura dessa empresa? Né? Os valores. Ele então, tem que são entender, duas então. dimensões. Isso. Ele tem que entender o cenário onde ele está incluso. Isso, exato. E assim, claro, continuar cuidando de resultados, porque as empresas, elas visam lucro, elas querem resultados. Então, essa seria a dimensão mais racional, mas a dimensão emocional é que faz com que a equipe esteja junto. Ô, Suzane, dentro desse processo do coaching, como é que se desenvolve liderança? Olha, o desenvolvimento da liderança, Mário, ele passa, na minha visão, basicamente por um processo de autoconhecimento, que é a pessoa conhecer quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, né? E se esses pontos fortes e fracos, de que forma ele vai favorecer ou desfavorecer na situação que ele está. E acho que uma coisa bem importante quando a gente está falando da questão da liderança é que a gente possa entender que a liderança muitas vezes é uma fase de transição, né? Que a pessoa acabou de assumir um novo cargo e ela tem que ver que as habilidades que ela tinha antes não são as mesmas que ela vai poder usar no cargo atual. E essa é uma questão que poucos líderes às vezes se atêm e só repetem a mesma coisa do cargo anterior. Porque ele deixou de ser o parceiro, o colega, para de repente ser, queira ou não, vou usar um termo que não é muito usual, mas um chefe, né? Muitas vezes, mesmo que seja dentro de uma hierarquia, muitas vezes horizontal, né? Mas é um chefe. Você sabe que você está dizendo isso, é uma das coisas assim que corriqueiramente ocorre quando eu estou com um cliente, que ele justamente diz, Suzane, eu sou super amigo, nós éramos amigos até ontem, tínhamos a mesma função, agora ele responde para mim, como é que eu faço com ele, né? A gente vai poder continuar sendo amigo, como é que eu vou cobrar, como é que eu vou dar feedback quando ele... Então, são essas questões que a gente precisa cuidar para desenvolver a liderança. Ele precisa muito de um apoio para ele não misturar as coisas, né, Lisiane? Ele precisa entender essa mudança, né? Ele precisa entender essa mudança. Amigos, negócio à parte. Isso, exatamente. E essa é uma questão muito difícil. E quando a gente está falando da questão da liderança também, do desenvolvimento, como você falou, ela está, às vezes, ligada a gente entender quais são, assim, como a gente chama, competências comportamentais novas que precisam ser desenvolvidas. Comunicação, como você falou, às vezes a própria tomada de decisão, delegação. Você sabe que tem muitas pessoas que centralizam, né? Tem a dificuldade de deixar que as outras pessoas da sua equipe possam construir, possam responder. Suzane, dentro do viés empresarial, a nomenclatura muitas vezes parece que deixa o cargo mais pesado. Por que de repente, vou usar uma expressão, um termo, por que muitas vezes um bom coordenador, ele não é um bom gerente? Essa é uma questão importante, porque justamente a pessoa vai tendo níveis diferentes, né? Então, vamos imaginar que quando nós dois começamos na carreira, a gente era o que a gente chama, assim, no popular, um contribuidor individual. Okay. Eu só dependia de mim para atingir aquele resultado. Quando eu sou coordenador, eu tenho algumas pessoas. Quando eu sou gerente, eu já estou gerindo pessoas dentro de um processo. Quando eu sou diretor, eu estou gerenciando um grupo ou eu estou gerenciando um negócio. Então, esses níveis que eu vou subindo fazem com que eu precise estar atento de que cada nível exige questões diferentes a serem aprimoradas. E aí, você fazendo essa pergunta, Mário, me veio uma coisa que também é bem comum. Às vezes a pessoa vai dizer assim, por que um bom técnico não é um bom líder? Né? Puxa, eu promovi o meu melhor técnico, ele era um excelente vendedor. Na hora de fazer aquela, né, de estar à frente nesse cargo, a coisa não funciona. Porque às vezes, lembra que você falou do especialista? A gente tem muitas pessoas que têm muito mais a condição de fazer um bom trabalho sozinho.
né? E seguem o que a gente chama de carreira Y, mas que na verdade é isso, é eu trabalhar comigo mesmo. E isso também tem que ser valorizado no mercado, porque nem todo mundo quer ser líder, porque tem a parte boa, mas também tem o ônus de ser líder, né? Que é a complexidade, né? Nem todo mundo gosta de estar com pessoas. Fala pra gente aí dos benefícios, vamos falar um pouquinho mais do trabalho, do processo de coaching. Quais são os benefícios e os resultados de um coach de liderança? Uma empresa contratou, ou até mesmo um empresário não, um profissional, como citou, acabou de ser recém-empossado num cargo, ele não está sentindo a vontade, mas ele tem um certo receio de chegar para o seu comandante, né, para o seu diretor, presidente, olha, não me sinto bem no cargo. Qual a importância, qual é o ganha-ganha para ele, quando ele resolve fazer esse processo de coaching, buscando a sua melhor performance? Olha, o primeiro eu acho que está ligado ao que você acabou de dizer. É eu me sentir mais confortável na posição de liderança, entendendo quais são todas as responsabilidades que envolve. Né? Para que eu possa, eu brinco assim, né? Às vezes tem gente que assume uma liderança, mas ele não sentou na cadeira, não né? Sentou, Então, é ajudá-lo de uma forma mais rápida, mais ágil, a se sentir confortável nessa cadeira. Eu acho que outra é justamente entender quais são os novos cenários no qual ele vai estar envolvido, né? Porque quanto mais ele sobe, mais questões políticas, né, Mário, acabam sendo exigidas, né? Eu costumo dizer que quando a gente está no mundo corporativo, a gente tem que ter estômago. E ele vai ter acesso a mais informações. Vai ter acesso a mais informações. Ele tem que saber, ele vai ter que aumentar o seu nível do seu filtro, né? Exatamente. Né? E esse polimento é um resultado importante, de que ele possa entender os fóruns, os cenários que ele está envolvido, para saber fazer bem esse filtro. E eu acho que, acima de tudo, é alavancar de uma forma mais rápida a própria carreira, né? Que ele possa trazer resultados mais rápidos. Às vezes ele tem nem 90 dias, né? Para que rapidamente ele apresente resultados nessa nova posição. Quanto mais ele se conhecer, mais ele vai poder saber aonde que efetivamente ele vai ter que colocar mais a fundo ali o seu conhecimento, em que coisa ele vai ter que ter uma disciplina mais forte, porque uma nova posição exige disciplina. Exige realmente uma disciplina para as novas características que precisam ser desenvolvidas. Mas não é para ficar assustado, viu, Mário? Fiquei, viu? Eu estava pensando em assumir aí. Não sei, não quero mais. Sei não, mas a gente brinca assim, mas já passei por inúmeras empresas, né? A gente vivenciou pessoas que mudam, né? Às vezes já fica com empáfia, assim, né? É complicado, não é fácil. Sentar numa cadeira também com humildade. Não é fácil, gente. Vamos lá, então, última pergunta para a minha amiga Suzane Zanetti. Depois nós vamos colocar na tela aí os contatos para você que quer conhecer um pouco mais de coaching de liderança, para você que quer ser um exímio administrador. Isso se aplica na área da política? Eu penso que sim, né? Porque a política está se profissionalizando também. Eu já atendi várias pessoas da área pública. Porque quem trabalha na área pública também, de certa forma, é um líder, né? Claro que nem todo mundo da área pública é político, né? A tua pergunta foi mais ao político. Mas eu penso que sim, né? Eu acho que com todas essas novas vertentes que tem vindo... Nós estamos falando que tudo, não querendo resumir, mas a maior parte está ligada ao comportamento, né? Exato. A você saber conversar com as pessoas, a saber quais são os fóruns, né? É o chamado, como é que é? O mastermind, né? Usar a força né? Do conjunto, da própria mente, do conjunto, né? E saber fazer leitura, né? Leitura. Poxa, com quem qual é a pessoa que eu estou? Se eu estou com o presidente da República, eu tenho um tipo de comportamento. Se eu estou com uma outra pessoa que, independente dele ter importância ou não, eu preciso também saber me relacionar. E dentro dessa visão até do relacionamento ganha-ganha que você falou, né? Eu penso que isso sempre é importante. Vamos lá, minha cara Suzane, quais são os indicadores de um bom líder coach?
Então, você sabe que essa é uma nomenclatura que é nova, que é um Leader Coach, e que é uma coisa moderna, é uma coisa muito interessante, porque tem a ver com tudo que eu te falei, dessa nova visão de liderança, que é o líder desenvolvedor de pessoas, que é o líder que procura trabalhar uma cadeia que é de trabalhar substitutos, né? E que esses substitutos trabalhem novos líderes e substitutos. Então, esse líder, ele é um líder coach, que é um líder que forma novos líderes. Ele não tem medo de ser feliz. Ele não tem medo de ser feliz, ele não tem medo de deixar o seu liderado sentar na sua cadeira, né? Ele deixa que o outro não só sente na sua cadeira, mas tome as decisões, né? Ele tem facilidade de dar e receber feedback para que a pessoa possa fazer correção de rota, né? Ele escuta, ele sabe mais fazer perguntas do que responder. Puxa vida, hein? E ele é uma pessoa disposta a aprender com o seu liderado. Muito bom. Bom, para você que quer conhecer um pouco mais do trabalho da nossa convidada hoje aqui, a Suzane Zanetti, nós vamos colocar na tela aí o e-mail para você encaminhar a sua pergunta sobre liderança, né? Se você está faltando aquele que a mais aí na sua profissão. Então, na tela aí a suzane@zanetticoaching.com.br para você mandar o seu e-mail, ou você pode ligar para o telefone que está no vídeo, que é o 3434-4334. É isso, minha cara Suzane? É isso mesmo, Mário. Tá joia. Foi muito bom, obrigada muito pela obrigado, oportunidade a todos aí Sucesso. que estão ouvindo a gente. Bacana. Coloca a vinhetinha então lá, Momento Coach na tela.